Bom, pessoal, eu tive essa ideia. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu vou gravar pra vocês a tela do celular. Eu pedi pra vocês pesquisarem sobre matrizes, a definição e quais são os tipos de matrizes, certo? Isso seria para introduzir o assunto com vocês de matrizes. Professora, o que é uma matriz? Matematicamente falando, toda tabela que apresente dados numéricos que estejam em linhas, que são fileiras horizontais, e colunas, que são fileiras verticais, é denominada matriz, certo? Então, a matriz ela pode ser escrita por colchete ou entre parênteses. Para isso, eu peguei o exemplo do livro didático de vocês e, a partir da página 160, o livro trata sobre matrizes. Então, sendo assim, olhando o exemplo, nós temos aí, ó, a primeira matriz, é a matriz onde tem os números 6, 3, 6, 3, 6, 3, 3, 6, 9, certo? Ou tem os mesmos elementos, então cada número dentro da tabela é denominado elemento, tá? A gente já vai falar daqui pra frente, eu vou mostrar a definição. Mas, tanto faz ser representada por colchete ou parênteses, continua representando a mesma matriz. A mesma coisa tá com o exemplo do lado, que é essa matriz, que tem 8, 12, 12, 10 e 10, 12, certo? Tanto por parênteses quanto por colchete. Matematicamente, falando, define-se matriz M por N, uma tabela com M vezes N elementos dispostos em linha e coluna. Então, o que é isso? O que está querendo dizer essa frase? Que é denominada matriz quando nós temos elementos que estejam entre linha e coluna. Então, cada elemento vai ter uma posição dentro dessa tabela, certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei alguns exemplos de matrizes, certo? Também retirado do livro. Na A, nós temos uma matriz onde ela tem 3 linhas. Vocês concordam comigo? Olhando na horizontal. A primeira linha tem os elementos 5 e 2, a segunda menos 3 e 4 e a última 4 e 0. E 2 colunas, onde a primeira coluna tem o elemento 5 menos 3 e 4 e a segunda 2, 4 e 0. Sendo assim, nós falamos e escrevemos que essa matriz é uma matriz do tipo 3 por 2. Sempre a representação da linha vem primeiro e a representação da coluna depois. Então, o primeiro número que aparece antes do sinal de multiplicação é a quantidade de linha. Então, tem 3 linhas, aí o sinal de multiplicação, 2 colunas, certo? Como exemplo também, nós temos a matriz B, que é uma matriz que tem quantas linhas? 1, 2, 3. 3 linhas, certo? E 1, 2, 3, 3 colunas. Então, nós falamos que é uma matriz 3 por 3, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a representação genérica de uma matriz. É muito importante para desenvolver exercícios, tá bom? Os números que compõem a matriz são chamados de elementos ou termos, como eu comentei com vocês. Em uma matriz, cada elemento vai ocupar uma posição definida entre que ela está numa certa linha e numa coluna. Por exemplo, se nós observarmos essa matriz aí, ó, ela tem 4 linhas e tem 3 colunas. Se eu pergunto para vocês, qual é a posição do elemento 4? Então, primeiro, vocês vão ter que falar para mim a linha. Sempre quando for falar de matriz, primeiro indica a linha. Seja o nome da matriz, a ordem da matriz, que é 3 por 2, 3 por 2, 3 por 3, que nós vimos anteriormente. Seja quando nós estivermos falando de um elemento. Então, por exemplo, eu tenho aí esse elemento 4. Ele está posicionado na 4ª linha e na 2ª coluna, certo? Então, nós falamos que esse elemento, o 4, é o elemento A42, certo? Por que que nós falamos isso? Se vocês observarem, nós sempre indicamos o elemento por A, certo? Então, aí, no livro, ele deu o exemplo do 16. Vamos pegar o 16. Ele tá na 3ª linha e na 2ª coluna, certo? Então, aí ele coloca, ó, indicamos esse elemento como A32. O 3 e o 2 fica pequenininho embaixo, certo? E lemos que 3, 2 é igual a 16. Por quê? Porque é a posição onde ele está.
Só que genericamente, quando for falar, a gente pode falar que o elemento ele é representado por A e embaixo IJ. O que significa I e J? O I, a linha, e o J, a coluna que é ocupada por ele. Então, por exemplo, 16. O I do 16 vai ser 3 e o J vai ser 2. Agora, já o elemento 4 que eu tinha falado, o I vai ser 4 e o J vai ser 2, certo? Até aqui alguma dúvida? Aqui também nós podemos pegar o elemento 5, por exemplo. O elemento 5, ele está representado por A, 1, 2, certo? Porque ele é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Ou o elemento 0, por exemplo. O elemento vai ser A, 2, 1, porque ele está na segunda linha, mas ele representa a primeira coluna. Ou então, o elemento, por exemplo, raiz de 2, que é o último que aparece aí. Ele está na quarta linha, então vai ser A4 e na terceira coluna, 3. Então vai ser A4, 3. São esses exemplos que estão falando aí o próximo slide, que é o A, o B e o C, certo? Quando nós formos representar uma matriz genericamente, que vai aparecer em exercício, nós vamos utilizar como exemplo essa daqui, essa matriz A que aparece aí embaixo. Sempre quando for definir matriz também, nós utilizamos uma letra maiúscula. Então, a matriz A maiúscula é igual. Aqui, ela está indicando pra gente como que monta uma matriz genérica. O primeiro elemento vai ser sempre A11. Por quê? Porque ele está na primeira linha, na primeira coluna. O segundo elemento da mesma linha, A12, porque ele está na primeira linha, segunda coluna. E assim vai até o infinito, certo? Sempre sendo o 1 na frente, porque tá na primeira coluna, e o N, os números até o infinito, por exemplo. Na linha 2, vai ter o primeiro elemento, A21, porque tá na segunda linha, primeira coluna. E isso vai se repetir até o infinito, ficando com A2, porque sempre vai estar na segunda linha, N da coluna, certo? E a terceira coluna, a terceira linha, tem um elemento aí, ó, A31. Por quê? Porque ele tá na terceira linha, primeira coluna. E aí, até o infinito fica A3N, porque está na mesma linha que é a 3. Mas também, esse infinito pode ser representado pela coluna. Como tá aí no exemplo, ó. Tem os 3 pontinhos embaixo dos elementos da terceira linha, certo? E aí, aparece AM1. O que é esse M? É da coluna, certo? Normalmente, nós escrevemos M por N. Então, o I também pode ser representado por N e o J por N. Aí, quer indicar que pode ser até o infinito de linhas, mas sempre está na coluna 1. A mesma coisa do AM2. Pode ser infinitas linhas, mas está na coluna 2. Assim também na 3. Pode ter infinitas linhas, mas está na terceira coluna. E por último, o último elemento que aparece aí é o elemento AMN, que é quando já está na última linha e na última coluna. É o último elemento. Então, assim, se nós formos montar uma matriz 3×2 genericamente, 3×2 terá 3 colunas, 3 linhas e 2 colunas. Então, por exemplo, teria o elemento, 2 colunas. A primeira linha, A11, A12, a segunda linha, A21, A22 e a terceira linha, A31, A32. Se vocês analisarem, era a matriz 3×2 e o último elemento que aparece na matriz, na última linha, é o elemento A32. Então, vocês precisam ficar atentos nisso, certo? Agora, nós vamos fazer um exercício. Fazer o exercício não. Na verdade, eu peguei o exercício resolvido do livro também, para falar para vocês como que pode aparecer esse tipo de exercício utilizando matriz genérica. Então, vamos lá. Exercício R1. Escrever a matriz A, que é igual, o IJ igual a I mais 2J. Primeiro, o que quer dizer tudo isso? Vamos analisar primeiro a matriz genérica. Então, ela falou, ali o exercício falou que é uma matriz 2×3. Se é 2×3, terá 2 linhas e 3 colunas. Genericamente, ela é representada como tá falando aí, A é igual, abre parênteses ou colchete, certo?
A11, A12, A13, A21, A22 e A23. Só que assim, cada elemento ele tem uma lei de formação. E no caso dessa matriz, ele deu ali, ó, na qual A e J é igual I mais 2J. Então, nós vamos ter que aplicar essa lei de formação com cada elemento. Pegou aí, ó, cada elemento, que são 6 elementos, A11, A12, A13, A21, A22 e A23, e aplicou-se essa lei de formação. Então, lá, ó, sempre o primeiro que está aparecendo é o I. O I representa a linha. Então, nos elementos A11, A12 e A13, a linha é 1. Sempre tem o 1. Mas é da representação genérica, né? É da lei da formação, tem que colocar o mais. 2 vezes J, que é a coluna. Então, o 2 é fixo e a coluna vai mudar, ó. A11, 1, A12, 2, A13, 3. Assim também acontece com os elementos da posição que está na coluna, na linha 2, certo? Então, vamos lá, A21, A22 e A23. E aí, você tem que fazer a conta. Então, vamos lá. 1 mais 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 nós vamos resolver primeiro, 2. Mais 1, 3. Então, o elemento A11 é igual a 3. O elemento A12, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, o elemento A12 é 5. E, por último, da primeira linha, o elemento A13. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Por isso que tem esses elementos aí na resposta da matriz A. Agora, nós vamos ver a segunda linha. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, o elemento A21 é 4. O elemento A22, 2 vezes 2, 4 mais 2, 6, certo? E, por último, o elemento A23, 2 vezes 3, 6, 6 mais 2, 8. Então, é assim que se resolve um exercício genericamente. Particularmente, eu não coloquei esse tipo de exercício na lista de exercício, tá bom? Eu coloquei para vocês identificarem. Por exemplo, se eu pergunto, qual é o elemento 7 dessa matriz? Qual é o elemento A... Perdão. Qual é o elemento, né? A posição do 7. Qual elemento ele é? O 7, ele vai ser igual ao A13, porque ele tá na primeira linha e terceira coluna. E também fiz perguntas assim, por exemplo. Qual é o elemento A22 dessa matriz? Então, vocês vão ter que olhar. A22, 2, primeira linha, segunda coluna. É o elemento 6, certo? Então, assim que vai cair mais ou menos na lista de exercício. Bom, uma coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante também, é sobre a igualdade da matriz. O que é igualdade de matriz? É quando duas matrizes são iguais. Nossa, professora, o que você está querendo dizer com isso? Por exemplo, se a matriz A, que está disposta aí, for igual à matriz B, todos os elementos de A vai ser igual aos elementos de B na posição. Professora, como assim? Por exemplo, se o elemento A11 vai ser igual ao elemento B11, porque eles estão na mesma posição. O elemento A33 vai ser igual ao elemento B33, porque eles estão na mesma posição da tabela, certo? Para acontecer isso, as matrizes precisam ser do mesmo tipo e todos os elementos elas vai ser igual. Então, por exemplo, essa primeira matriz aí é uma matriz 3 por 3, é só olhar o elemento, o último elemento. E a matriz B também é de ordem 3 por 3, certo? Ordem 3. Então, essas matrizes elas podem ser iguais. Para isso, eu peguei esse exemplo aqui. Nós temos uma matriz A e uma matriz B. A matriz A só tem 4 elementos e a B também. É uma matriz 2 por 2, certo? Tem 2 linhas e 2 colunas. O primeiro elemento da matriz A é A, minúsculo. O primeiro elemento da matriz B é 3. Isso quer dizer o quê? O primeiro elemento da matriz A é o A11, certo? E o primeiro elemento da matriz B é o B11. Como elas têm o mesmo tamanho e está falando que elas são iguais, então o 3 vai ser igual ao A. O A vai ser igual ao 3, certo? Da mesma forma que se nós continuarmos ainda na primeira linha. O elemento A12 é 1. O elemento da matriz B, A12 também é D. Então, o que isso quer dizer? Que o D vai ser igual ao 1, certo? E se nós analisarmos a última
linha, o elemento A21, porque ele está na segunda linha, primeira coluna, ele é o 2. E o elemento B21 é C. Isso quer dizer que o C vai ser igual ao 2, certo? E o último elemento da matriz A, que é o elemento 2 por 2, é B. E o elemento da matriz B, que o último elemento, que é o B22, é menos 5. Então, isso quer dizer que o B é igual a menos 5. Então, é super simples. Se perguntar para vocês, numa questão, a matriz A é igual a matriz B. Calcule o valor de X, qual é o valor de X e Y. É só vocês olharem na matriz do lado qual é a posição, certo? Já fica a dica. Agora, nós vamos entrar nos tipos de matrizes. Então, o primeiro tipo de matriz é a matriz linha. O que é uma matriz linha? É uma matriz formada por uma única linha. Por exemplo, essa matriz aí, essa matriz B, que é igual, abre colchete, 2, 4, 6, fecha colchete. Ela só tem uma linha, então ela é uma matriz 1 por... Tem 3 elementos e tem 3 colunas, então é uma matriz 1 por 3, certo? O outro tipo de matriz é uma matriz coluna. Uma matriz coluna, ela é formada por uma única coluna. Por exemplo, essa matriz D, ela tem somente, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. Então, ela é uma matriz 4 por, só tem uma coluna, 1. Então, ela é uma matriz 4 por 1, só tem uma coluna, matriz coluna, certo? Outro tipo de matriz é a matriz nula, onde todos os elementos é igual a 0. Então, aí, nós temos o exemplo dessa matriz F. 2 por 2, porque tem 2 linhas e 2 colunas, onde todos os elementos são 0. Lembre-se que essa matriz não se chama matriz de 0, se chama matriz nula. Outro exemplo também que eu peguei do livro de vocês é essa matriz nula do tipo 3 por 2, onde ela tem 3 linhas e 2 colunas e todos os elementos é o 0, certo? Existe também a matriz quadrada. Ela é formada pelo mesmo número de linha e por coluna. E coluna, por exemplo, essa matriz A tem 2 linhas e tem 2 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2. E a ordem, ela é quadrada. Ela é uma matriz quadrada 2 por 2 e a ordem é 2, porque é 2 por 2. Não é só essa matriz quadrada, tá bom? Não existe matriz quadrada só de 2, porque não confundam. Matriz quadrada também poderia ser uma matriz 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6. É uma matriz onde o mesmo número de linha é o mesmo número de coluna. E aí, depende as ordens. Por exemplo, uma matriz 2 por 2 é de ordem 2. Uma matriz 3 por 3, a ordem dela é 3. Beleza? Uma coisa muito importante dentro das matrizes quadradas é o que chamamos de diagonal. Então, se você considera uma matriz quadrada, como no exemplo aí, essa matriz 3 por 3, existem 2 diagonais. A diagonal principal e a diagonal secundária. É muito importante que vocês prestem atenção que a diagonal principal sempre vai pegar o elemento A11, o elemento A22, o elemento A33, o elemento A44, o elemento A55 e assim por diante. Vai ser na diagonal. E a outra diagonal que aparecer é a diagonal secundária, certo? Então, decorem que a diagonal que começa do elemento A1, A12, A33 é a diagonal principal. A outra vai ser a secundária. Beleza? Também